As máscaras no Photoshop servem para ocultar partes de uma camada e mostrar o conteúdo das camadas abaixo. Vejamos. Vou duplicar a camada 0, clicando sobre ela com o botão direito, depois opção duplicar camada, ou então posso fazê-lo de forma mais rápida pelo teclado com o atalho Ctrl+J. Vou alterar o nome da camada para camada 1, de forma a organizar melhor as minhas camadas. E de seguida vou aplicar sobre a camada 1 um ajuste preto e branco. Ok. De seguida vou aplicar sobre a camada 1 que ficou a preto e branco uma máscara branca. Sendo que a máscara branca mantém visível o conteúdo da camada onde foi aplicada e uma máscara preta ocultaria o conteúdo em questão. Neste caso, foi aplicada uma máscara branca, o que não modificou rigorosamente nada. O conteúdo ficou visível tal como estava. De forma a mostrar o conteúdo da camada abaixo, neste caso os olhos do lobo, necessito pintar esta máscara branca a preto, sendo que o preto, como referido, oculta o conteúdo da camada em questão. Para isso, necessito de alterar as cores destas opções e, para isso, caso não tenham preto e branco, façam de forma automática clicando na tecla D. Depois, vamos escolher um pincel, selecionamos a respectiva camada e vamos pintar os olhos do lobo a preto na camada. Repare que à medida que eu vou pintando, a camada fica também preta no local dos olhos. Aqui. Ou seja, no local dos olhos foi pintado sobre uma máscara branca conteúdo a preto, o que oculta a camada de cima e mostra o que está na camada abaixo. Caso me tenha enganado, alterno o preto e o branco, clicando na tecla X e volto a pintar de branco na respectiva camada, de forma a voltar ao original. Alterno novamente para preto e fico com o conteúdo da camada 1 visível, praticamente todo, e relativamente à camada 0 apenas vejo os olhos com a cor original. Neste exemplo, vou criar uma camada de ajuste, matiz, saturação e vou escolher uma cor para esta camada. Reparem que esta nova camada de ajuste faz uma edição não destrutiva, ou seja, não altera o conteúdo original das camadas abaixo. Reparem também que esta camada de ajuste vem já com uma máscara branca. Para ficar apenas com os olhos pintados, terei que pintar a máscara a preto. Seleciono o pincel, já tenho as cores preto e branco, clico no Alt para aumentar o pincel, porque a área é muito grande, e começo a pintar de preto as áreas que eu quero manter originais. Deixo apenas os olhos a vermelho. Caso me tenha enganado em alguma área, alterno as cores preto e branco, clicando na tecla X e volto a pintar de branco. Volto a alterar e ajusto. Se eu quisesse colocar antes uma máscara preta, porque o conteúdo a ficar a preto na máscara é maior que aquele que fica a branco,
Seleciono a máscara e clico em Ctrl I. O Ctrl I inverte a cor da máscara, neste caso para preto. Agora, só necessito apenas de pintar a branco os olhos. Alterno as cores aqui para branco e preto e com o pincel pinto os olhos. Ajusto Alt e depois com o botão direito ajusto o tamanho do pincel e fico apenas com os olhos pintados a vermelho. As máscaras servem também para fazer algumas montagens. Vou duplicar a minha camada, Ctrl J. De seguida vou diminuir a opacidade desta imagem e depois vou ajustar para a posição que eu agora desejo. De seguida vou aplicar sobre esta segunda camada uma máscara preta. Para isso, clico na tecla Alt sem largar e depois na opção Máscara. Reparem que foi aplicada uma máscara preta sobre a segunda imagem, ou seja, o conteúdo ficou oculto. De forma a mostrar o conteúdo da segunda camada, necessito pintar a branco. Altero aqui as cores, clicando na tecla X ou nesta opção aqui. Seleciono o pincel e vou pôr à mostra o conteúdo da segunda camada. Vou alterar a opacidade para 100% e agora ajusto, alternando as cores branco e preto, preto e branco. Posso escolher um pincel não tão duro, aqui em cima, assim, um pincel mais macio, de forma a colocar aqui os dois animais de forma mais harmoniosa possível. Posso ajustar para uma posição que eu queira. E de seguida seleciono a máscara, o respectivo pincel e continuo a pintar como eu pretendo. Alternando sempre entre preto e branco, branco e preto. Sendo que o preto oculta e o branco mostra. Podemos trabalhar também com duas imagens diferentes. Vou selecionar a imagem da atleta e depois, com a ferramenta de seleção rápida, vou selecionar apenas o que diz respeito à atleta. Posso fazer zoom, Ctrl+, para ajustar melhor a seleção. De seguida, retiro as partes que não interessam à seleção, clicando na tecla Alt, sem largar, e clico nas partes a retirar. Tecla Alt. Assim. Aqui também.
De seguida, interessa-me apenas ficar com o atleta. Para isso, vou aplicar uma máscara preta a tudo o que não seja atleta. Para isso, vou inverter a seleção. Clico no botão direito, opção, selecionar inverso, e agora ficou esta parte selecionada. De seguida, vou aplicar uma máscara preta a este preciso conteúdo. E fiquei apenas com o atleta. Com a ferramenta de seleção, ajusto o atleta para a posição que quero. Reparem que a máscara foi pintada de preto e a branco está apenas aquilo que deve ficar visível. Como sempre, sem conversa, sem enrolação, explico tudo de forma direta, simples e rápida. Deixe o seu like no meu vídeo, subscreva o meu canal, escreva o seu comentário com a sua opinião ou dúvidas, que eu respondo. Obrigado e boas edições.